Você come pão? Você gostaria de trocar o pão no café da manhã por alimentos mais saudáveis? Você quer saber por que o pão pode não ser o alimento ideal e pode estar te ajudando a engordar, inchar e ter doenças? Então, fica aí e vamos aprender um pouco mais sobre o pão. Prazer, sou o Dr. Eduardo Coraça, nutricionista clínico que é apaixonado por compartilhar com você o que há de mais recente na literatura médica científica. Nada de achismo, nada de ideologia, apenas o que está publicado na literatura para você não basear sua vida, sua saúde em algo que alguém disse, mas em ciência. Não sei se você sabe, mas tem 15 anos que eu larguei o pão. Então eu vou falar um pouco mais nesse vídeo porque eu não como pão. Basicamente eu adoro a citação de um dos meus principais mentores que era "The whiter the bread, the sooner you're dead". Quanto mais branco é o pão, mais cedo você estará morto. Ou seja, quanto mais refinado é o pão, né? E no final das contas, eu acho que isso serve para muitas coisas, mas vamos lá. Primeiro de tudo, a gente tem que levar em consideração o que é o pão, o que tem, quais são os ingredientes de um pão. A gente sabe que leva farinha de trigo, fermento, sal e quase sempre açúcar. A gente tem que levar em consideração que essa farinha de trigo é refinada, né? Obviamente, o alimento já processado, o trigo para virar farinha, já é um processamento que causa perda nutricional, mas ainda existe a refinação que tira a fibra e tira vários componentes nutricionais importantes. Então, ela contém glúten, carboidrato refinado, que obviamente vai dar um pico glicêmico semelhante ao açúcar, pobre nutricionalmente, quase sem fibra, com agrotóxico, e a gente nem tem como saber se a farinha é 100% pura, né? Por exemplo, no Brasil se fala que até mesmo canela pode ter um limite de pata de barata. É tipo umas coisas bem absurdas, mas a gente sabe que muitas das coisas processadas não são 100% puras. Não estou dizendo que a farinha de trigo usada no Brasil não seja, mas é questionável, porque quando você vê uma banana, você sabe que ali dentro da casca da banana tem banana. Quando você vê um saco de uma farinha, você não sabe exatamente o que tem dentro. Aí o fermento são leveduras, na verdade, que se alimentam do amido ali para fazer a coisa crescer. Mas, obviamente, eu questiono por alguns fatores, mas a gente não vai nem entrar nesse quesito. O sal, a gente sabe que é associado a hipertensão arterial, doenças autoimunes, doenças cardiovasculares, entre outros fatores. Mas ainda provavelmente tem açúcar ou adoçantes relacionados, obviamente, à obesidade, diabetes e até mesmo disbiose, prejuízos na microbiota intestinal. E ainda possivelmente pode ter óleo, ovos, frutas secas, entre outros ingredientes que são geralmente adicionados no pão. Então, primeiro de tudo, o que tem no pão? O glúten, ou seja, é um tipo de proteína do trigo que também tem na cevada e no centeio, né? Mas glúten vem, na verdade, se você souber a palavra cola em inglês, você sabe que é glue. Então, o glúten, na verdade, vem da palavra do latim. E é similar a glue them, né? Tipo, colhe eles, do inglês. Por quê? Porque tem uma propriedade elástica, quase como se fosse uma cola. E, na verdade, muitas das colas industriais têm glúten dentro da cola, na composição da cola. Por que o glúten ficou famoso? Pela famosa doença celíaca. Ou seja, em pessoas que têm essa doença, o glúten acaba causando danos às paredes intestinais e prejudicando a absorção de nutrientes. Mas também tem gente que não tem doença celíaca, mas tem sensitividade ao glúten, que pode causar inchaços, dores abdominais, entre outros. E a gente tem que levar em consideração que o pão é extremamente pobre em vitaminas, minerais, fitonutrientes, antioxidantes, fibra, água e, obviamente, como é farinha, tem calorias concentradas, ou seja, tem pouca água ali dentro e acaba tendo muitas calorias. Por exemplo, 100 gramas de pão são em torno de 260 calorias. A mesma coisa que 300 gramas de banana ou quase 1 quilo de melancia. Qual você acha que você tende a comer em excesso? 100 gramas de pão ou 900, 800 gramas de melancia? Então sim, vão falar, não, mas o pão tem micronutrientes. Tudo bem. Me apresenta artigos médicos científicos que mostrem
O consumo de pão extremamente correlacionado à prevenção de doenças crônicas, assim como frutas e vegetais são. Porque nós sabemos que frutas e vegetais, os alimentos mais ricos em nutrientes caloria por caloria, são, a nível científico, você vai abrir no PubMed, você vai fazer buscas de artigos, você vai ver dezenas, centenas de artigos médicos científicos mostrando que o consumo de frutas e vegetais é um fator extremamente importante na prevenção de todo tipo de doença crônica, até mesmo infecto-contagiosos. Segundo fator é um carboidrato refinado, alto no índice glicêmico e sem fibra. O que todo mundo já ouviu é comer alimentos ricos em índice glicêmico, no índice glicêmico aumenta rapidamente os níveis de açúcar no sangue, levando à hiperfagia, ou seja, você quer comer em excesso, né? E o aumento da fome, porque tudo que sobe demais desce demais. Então, como tem um pico glicêmico, quando tem a queda glicêmica, você fica com mais fome em breve. E também alimentos ricos em índice glicêmico são correlacionados a diabetes, síndrome metabólica, entre outros fatores, obesidade, entre outros fatores. Mas o que a maior parte das pessoas não sabe é que a fibra é correlacionada a muitos benefícios além do controle glicêmico ou formar o bolo fecal, né? Ou seja, pode não só aliviar a constipação, mas reduz o risco de doença cardiovascular, diabetes, cânceres, auxilia no controle de peso, melhora a saúde bucal, a saúde da microbiota e do intestino e até mesmo saúde mental. Mas também temos dados que auxilia a prevenção de doenças no cérebro, doenças renais e pulmonares. A fibra é muito importante. Não jogue fora a sua fibra. Aí a gente tem que levar em consideração que o pão é cozido. O cozimento ele causa perda de nutrientes e formação de toxinas. A gente chama de os produtos da reação de Maillard. Muita gente não sabe disso, mas talvez se você é um seguidor meu constante, você já ouviu eu falando 1000 vezes sobre os produtos da reação de Maillard, mas se você olha o pão mais torradinho, você pode ter certeza que quanto mais torrado, mais cancerígeno e vários outros compostos tóxicos ali. E obviamente, o que o cozimento te facilita? Consumo de alimentos não adaptados à nossa espécie. Por que o que a gente não consegue comer cru, a gente tem que cozinhar? E por que certas espécies conseguem comer esses alimentos crus sem cozinhar? Porcos conseguem comer batatas, pássaros conseguem comer grãos, animais carnívoros conseguem comer outros animais. Não é? A gente come a picanha, mas ela come ali um pedaço do animal cortado, limpo, na brasa, com sal, queimado por meia hora. Não é muito como o animal consome na natureza, né? Como o pássaro consome o grão direto da planta, ou o porco consome a batata direto da terra, escavando ela, né? É bem diferente. O que você tem que levar em consideração é que classes de alimentos diferentes têm composições nutricionais diferentes. E animais evoluíram ao longo de milhões de anos consumindo certos alimentos específicos. E as necessidades nutricionais, o genoma daquela espécie, o código genético, foi moldado de acordo com o alimento. Então, por exemplo, animais carnívoros biosintetizam sua própria vitamina C, enquanto animais frugívoros, feitos para frutos e vegetais, não biosintetizam, morrem de escorbuto sem a vitamina C, né? Ou seja, o animal carnívoro nunca teve vitamina C na carne, então ele aprendeu a fazer a vitamina C dentro dele. O animal frugívoro, né, aqueles animais que possuem polegares opostos, você, por exemplo, não faz vitamina C dentro de você, não biossintetiza a vitamina C, porque os nossos alimentos ideais sempre foram extremamente ricos em vitamina C. E, como nós sabemos, pão, por exemplo, é extremamente pobre, quase que deficiente em vitamina C, porque o grão é um alimento extremamente pobre ou deficiente em vitamina C. Se a gente concorda, vamos ter uma alimentação mais natural para ter uma saúde melhor, então calma aí, se você está comendo pão, por que você não come o trigo em si? Porque o pão é o produto refinado do trigo, é que nem a azeitona, né? O azeite é o produto refinado da azeitona, a tapioca é o produto refinado da mandioca. Por que a gente não come o alimento e não o seu produto refinado? Tem que levar em consideração que pássaros são os únicos animais granívoros da natureza, ou seja, de acordo com a nossa biologia, os animais granívoros são aqueles adaptados para o consumo de grãos.
porque possui um bico pontiagudo, um papo para germinar. Então, essa é a principal razão que eu não como pão, porque eu não sou um pássaro feito para comer trigo. Se você tentar comer trigo direto da planta, você vê que é incapaz de consumir, e se você germinar o trigo e tentar comer ele cru, é extremamente insosso, sem gosto nenhum, seco. Mas depois que você processa, cozinha, joga sal, fermenta, aí você fala que você gosta. Será que você gosta mesmo do alimento ou você gosta do que você faz com o alimento, né? O cozimento, o sal, etc., que muda todas as características palativas do alimento. Porque se você precisa refinar, cozinhar, salgar para conseguir comer, talvez o alimento não seja tão natural a você. Por quê? Porque nós evoluímos por milhões de anos na selva. E o que a gente comia na selva? De acordo com toda a história, o consumo de grãos veio apenas após o período neolítico, ou seja, tem 10 mil anos para menos. E para quase finalizar, o pão é tudo menos fresco. A gente fala, eu comprei pão fresco na padaria. Não. O pão foi cozido nessa manhã, mas ele foi colhido há 1 ano atrás, há 6 meses atrás, refinado há 3 meses atrás, e a farinha está dentro de um saco plástico dentro da padaria já há um bom tempo, esperando para ser cozido. Então, o que é fresco é banana, é alface, é tomate. São as coisas que você bota na sua prateleira em 2, 3 dias por causa do conteúdo extremamente alto de água, estraga em poucos dias. Nada que leva meses para estragar é fresco, e a água é o nutriente mais subestimado do mundo. A gente fala tanto em proteína, mas você nunca viu alguém morrer de deficiência proteica. Mas a raça humana como um todo na atualidade, eu sou convicto em alegar que sofremos de desidratação crônica. Por mais que a gente beba água, a água estruturada dentro dos alimentos é muito mais importante que esse coquetel químico de cloro, flúor, xenobióticos que a gente bebe. Então, quais são os bons substitutos para o pão? Bem simples. Tudo que vem da natureza, seja cru ou cozido. Eu sou uma pessoa que vive de comida crua. Mas se você quer cozinhar, tudo bem. Mas qualquer alimento que venha da natureza integral, até mesmo o trigo, se você quiser cozinhar ele, vai ser mais saudável que o seu alimento extremamente refinado. Eu dei uma dica de um pão de batata doce com maionese de abacate aqui no canal, vou botar no card, vou botar na descrição, que é fenomenal para você trocar o pão de vez, sem, o Eduardo é crudívoro, vive de comida crua, come muita fruta, é frutose, etc. Então, corre lá, assiste o vídeo, começa a aplicar no seu dia a dia, porque te garanto, vai te ajudar a emagrecer e se sentir bem melhor sem o pão. Aí eu só botei uma imagem. Uma imagem vale mais que 1000 palavras, como é dito, mas é bem simples. Qual é o mais natural a nós? O ser humano continua doente porque ele quer melhorar o processo da natureza. É quase que um insulto ao Criador, à criação, achar que você pode ser melhor que a natureza e produzir algo em cima do que ela produziu e achar que isso é mais saudável. Não. Você não consegue melhorar a criação. Quando você tenta, você só piora. E sim, o alimento pode ficar mais gostoso, pode ficar mais acessível na sua cabeça dentro de um contexto moderno, industrializado, mas melhor, mais nutritivo, mais saudável e melhor para a raça humana como um todo, te garanto, é uma ilusão. Frutas e vegetais. Vem da árvore, não precisa de cozimento, sal, açúcar, tempero e nem adicionar manteiga, peito de peru, queijo. É correlacionado com proteção de doenças crônicas, até mesmo sobrepeso e obesidade, que é uma pandemia no mundo na atualidade. E você tem que levar em consideração que todos os animais que compartilham 99% do nosso DNA comem esses alimentos. O pão, já pelo seu lado, é apenas comestível com cozimento, sal, fermento, possivelmente açúcar, geralmente precisa ser misturado com mais coisas para ter sabor. Então, se você gostou, se interessou e quer saber como pode melhorar sua saúde, eu te convido para a Jornada da Saúde Máxima, onde eu vou estar ensinando através de várias aulas gratuitas aqui no YouTube, mas você precisa correr lá no site e se cadastrar. Se você gostou do vídeo e se você come ou não come pão, eu quero que você comente aqui embaixo
e corra lá no nosso site para se inscrever. Mas não se esquece de compartilhar, dar um like, se inscrever no canal, apertar o sininho e, se você quer me ajuda como nutricionista clínico, tem nossos 7 livros já publicados, nossos retiros presenciais, 5 dias aqui comigo, nossos cursos online e meu atendimento nutricional online. Muita saúde frugal, Dr. Edu Coraça e sim, tudo se paga um preço, mas o preço da saúde é o preço mais gostoso a se pagar. Você deve pensar em não o que você vai estar perdendo em trocar o pão, mas o que você vai estar ganhando de prazer, não só no paladar, que eu te garanto que as coisas naturais se tornam muito mais gostosas em pouco tempo, mas para tudo na vida tem um preço. Qual você quer pagar? O da saúde ou da doença? Eu escolho saúde máxima sempre. Dr. Edu Coraça, até a próxima.